Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talks by Fujifilme. Hoje a gente está aqui para falar de saúde mental no trabalho, aproveitando o tema do Janeiro Branco. E eu tô com duas especialistas na área, então a Yalis, que é gerente de RH na Fujifilme, e a Carol, que é psicóloga clínica e tem uma especialização aí na área do trabalho. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente começar esse nosso papo que é tão importante e tem tantas questões para a gente trazer hoje. Perfeita. Uhum. Que bom, eu sou a Yalis, eu sou responsável pela área de recursos humanos da Fujifilme. Em termos de trajetória, eu tenho muita experiência na área de RH, mais de 20 anos na área, em multinacionais de diferentes segmentos, indústrias, e culturas. É a minha primeira experiência na cultura japonesa. Legal. Eh, e eu estou muito contente de estar aqui hoje para falar desse tema, que é um tema realmente relevante, um tema que realmente, as empresas hoje estão fazendo bastante investimentos. Perfeito. Bom, eu sou, administradora de empresas, sou psicóloga, psicanalista, comecei minha trajetória profissional no mercado financeiro, fiz uma transição de carreira, né, pra psicologia, e há 17 anos eu atuo na clínica, no consultório, mas também apoiando jovens nas suas primeiras escolhas profissionais, as pessoas que estão buscando alguma transição de carreira, inclusive para aposentadoria, e apoio também as empresas no tema da saúde mental. O campo do trabalho é um campo que me interessa bastante, e eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai ser muito produtiva e prazerosa. Um prazer Perfeito. estar aqui com Um vocês. prazer estar com vocês também. Eu sou a Leandra, acabei não me apresentando, mas eu sou a Leandra, vou mediar a nossa conversa aqui. A gente fala muito sobre saúde mental e cada vez mais vê o assunto vindo à tona, também porque a gente vê muitos dados que chamam a atenção, né? Então, hoje a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde mostrando que vários transtornos mentais são as principais causas de afastamento da pessoa no trabalho. A gente também tem aquele dado que é assustador, que é o de que o Brasil é o país mais ansioso, né, do mundo. E aí um país aí em proporções continentais, a gente fica se perguntando quais são as causas, né, e como lidar com isso, como lidar com esse mundo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que a gente lida de forma responsável hoje com a saúde mental no trabalho, dentro dessas organizações, com tudo isso acontecendo? Eu acho que saúde mental, começou a tomar um peso muito grande dentro das organizações, porque as empresas perceberam que para que elas tenham resultados sustentáveis, né, a longo prazo, é importante elas pensarem, né, nas pessoas, né, e proporcionarem um ambiente saudável para que elas possam produzir, se desenvolver, né. Uhum. Então a questão saúde, não só a mental, mas questão saúde dentro da empresa tomou uma relevância muito grande, como um tema estratégico, né, para que as porque as empresas entenderam que resultados sustentáveis vão ser conseguidos através de pessoas saudáveis, né. Sim, Então com por isso que certeza. eu entendo que, isso tomou uma proporção muito grande dentro das empresas hoje e está sendo, administrado, de forma muito responsável. É, né, e assim, pensando, né, a partir da psicodinâmica do trabalho, que é o campo que estuda a relação, né, do trabalho e o impacto que tem nos indivíduos, eu acho que, pensar de maneira responsável é pensar, que o adoecimento, o sofrimento não é algo isolado do indivíduo, né, ele vai Sim, acontecendo, a partir até da organização do trabalho, né. Então, a organização do trabalho, ela impacta, de alguma forma os indivíduos, né, seja favorecendo, né, a partir, de atividades que sejam prazerosas, que as pessoas tenham prazer naquilo que elas estão, desempenhando, Fazendo, uhum. mas também com a possibilidade de gerar sofrimento e adoecimento. Então eu acho que pensar,
no tratamento, né, desse tema de forma responsável, é considerar que se trata de algo de corresponsabilidade, né, não só isoladamente do indivíduo, do colaborador. Sim. Quando a gente fala do mundo do trabalho, existe aquela engrenagem funcionando, muitas vezes aquela frieza, mas é isso que você citou, né? Quando a gente percebe que uma pessoa que está bem, que consegue cumprir com todas as suas funções, que está se sentindo também pertencente àquele ambiente, a Uhum. performance dela é outra, é totalmente Desempenho. diferente. Uhum. Então, eu acho que entra também a escuta da liderança, né? A escuta do RH, de entender essa pessoa, as singularidades dela. Acho É. que isso tudo é muito importante. E nos últimos anos, a gente viu que o assunto da saúde mental, ele saiu um pouquinho só daquela esfera pessoal para Sim. passar mais para a esfera do É. trabalho, para Uhum. permear todos os lugares. É, muitas vezes até a saúde social, que tem se falado cada vez mais, né? Sim, sim. Como que vocês veem essa mudança de comportamento no mundo corporativo? Como que as pessoas estão Uhum. falando sobre isso, lidando É. com isso? A liderança, eu acho que a liderança da empresa entendeu que e a empresa também, né, que é uma nova forma, né, que a liderança mudou nos últimos anos, principalmente com a entrada das novas gerações, né, Sim. no mercado, né, então que exige hoje uma postura como empresa, né, muito diferente, para que a gente possa atrair e reter esses talentos que fazem parte da nova geração. E a nova Uhum. geração, ela vem com um ponto muito forte na parte de qualidade de vida, propósito, Verdade. ambiente saudável, né, bom clima organizacional, eh, inclusão, né, diversidade, né, e aí vem a questão da saúde mental também. Então acho que Uhum. esse contexto, né, então hoje nós precisamos atrair e reter talentos que possam nos gerar resultado como empresa, e a gente precisa buscar esses talentos e atrair esses talentos e retê-los na organização. E para isso a gente precisa ter todo esse contexto, né, e a liderança faz uma parte importantíssima, né, em relação a gente está preparando muito a liderança para isso, na questão, né, conversa, diálogo, a escuta ativa, né, então os treinamentos que a gente dá para a liderança, né, a questão do Uhum. assédio, né, assédio moral, assédio sexual, ambiente, que tenha uma segurança para o empregado, para ele se expressar, né, para ele se comunicar. Então a gente tem pensado muito nisso hoje, né, e esse contexto corporativo, como você falou, mudou, né, e as empresas perceberam isso, a liderança percebeu isso, né, porque senão a gente não consegue nem atrair, nem reter, né, os profissionais Sim. dentro das empresas. E até porque eu acho que veio com uma necessidade, né, eu acho que essas novas gerações, elas trazem muito essa questão, né, do bem-estar, dessa busca, Sim, da né, qualidade de de por vida, uma né. É. necessidade, porque eu acho que houve uma extrapolação realmente, né, no sofrimento, no adoecimento. Então eu acho que a organização é viva, né, ela existe porque quem sustenta uma organização são pessoas, Sim. Uhum. né. E eu acho que teve, claro, a pandemia colaborou fortemente, que não dá mais para a pensar que que tem um indivíduo que trabalha É. e um indivíduo que tem a vida pessoal, isso vai Uhum. permeando, uma coisa permeia a outra, né, então, acho que isso Ficou essa questão ficou muito intenso, né, vida não tem mais separação, vida não pessoal, tem vida separação, profissional. somos uma pessoa Hoje a só. gente, entendeu, tá Uhum. integrado, e É. você vê, né, trabalhamos em casa, trabalhamos no Híbrido, escritório, muitas né, vezes, o é. híbrido, então, está muito correlacionado, né, a questão de você ter a vida pessoal e sua vida profissional extremamente integrada hoje, né. Sim, com certeza. Quando a gente fala das novas gerações, também me parece muito que essa nova geração, eu sou um pouco da nova É isso geração, aí. mas eu sou uma mistura de millennial e Gen Z, mas essa geração é muito intolerante com a intolerância, né, até aquele paradoxo do Uhum. do filósofo Karl Popper.
Uhum. E isso eu percebo que nessa dinâmica de trabalho para lidar com saúde mental, com relações, enquanto antigamente a gente aceitava muita coisa, as pessoas, tinham Uhum. aquela relação de chefe, E funcionário funcionário, disfuncional, né, uhum, então muitas pessoas se aproveitavam daquele uhum. posição de poder. Hoje essas novas gerações não aceitam, Não. elas não Uhum. ficam naquele lugar. Não. Então isso para mim tem muito a ver com uma priorização da saúde mental. Uhum. Eu vou estar num lugar que eu não vou além desse meu limite aqui, eu Isso. não vou deixar ninguém invadir ele. Uhum. É, eu acho que é importante, e quando você fala em limite, né, me vem, né, uma ideia que acho que um tema muito recorrente, né, no mundo contemporâneo e nas organizações de trabalho não é diferente, é a ideia da resiliência, né? Então eu acho que entendeu-se que a resiliência era a capacidade de permanecer, Uhum. né, sustentar, suportar um estado desconfortável, né? E quando você estava falando de limite, me recorreu trazer isso para nossa mesa aqui para a gente conversar, porque na verdade a resiliência ela vem retirada da engenharia de materiais, aonde vai se pensando que todo material tem um ponto de resiliência, de limite, aonde aquele material é capaz de se deformar até esse ponto específico, que é o limite, para que a Uhum. partir daqui De ela possa volte. Uhum. retornar A sua de uma forma forma inicial. original, Isso. né? Uhum. Então eu acho importante pensar, né, o limite e a resiliência, que a resiliência mais do que é superar limites, é reconhecer qual é o limite, Limite, até é. onde eu Uhum. consigo ir, Uhum. desde que eu consiga voltar para o meu estado anterior, Sim. né? Uhum. Então eu acho que o limite é algo muito importante É. É. de ser Não considerado na saúde mental. romantizar a É. resiliência, né. Isso, É. isso. Hum. E perverter, né, a Uhum. ideia da resiliência. Nunca tinha parado para olhar por esse Hum. lado, mas bem interessante. E quando a gente traz também esses temas, muito se fala em Janeiro Branco, então a Uhum. gente tem esses Uhum. momentos de Uhum. maior destaque, né. Uhum. E queria entender para vocês, no dia a dia de vocês, assim, como Uhum. que é a prática para Uhum. abrir esses diálogos Uhum. fora desses momentos de Janeiro Branco, se Uhum. vocês sentem essa movimentação aumentar ou se hoje em dia já tá, as pessoas já têm falado mais e já há uma conscientização maior, como que vocês enxergam? Então, as campanhas dentro da empresa são extremamente importantes para abrir o diálogo, né, para Perfeito. abrir a conversa. Uhum, E foi muito interessante, a gente fez a campanha do Janeiro Branco, né, agora em janeiro, na Fuji Filme, e quase toda a empresa participou, né, foi uma psicóloga, né, então uhum, você vê que tem uma relevância, porque a gente só enviou o convite, né, e uhum. quase toda a empresa estava Que lá, legal. né, Legal. e a psicóloga, ela veio tratar da questão da prevenção, né, da questão, de você, realmente, pensar na sua saúde de uma forma holística, de uma forma integrada, né, e falou muito sobre essa questão de sono, né, de pausas estratégicas, de você parar, né, no seu Uhum. limite, né. Falou também muito sobre essa questão de você, eh ter consciência em relação à sua saúde e quer dizer, que é uma responsabilidade do colaborador, não é uma responsabilidade só da empresa, é uma responsabilidade do colaborador se cuidar, né. Então, foi muito interessante, porque ela trouxe o tema de uma forma bem preventiva, de você se afastar um pouco da tecnologia, né, então Sim. e que realmente eu acho que causou insights muito, muito importantes. Então eu acho que as campanhas são importantes para que a gente possa estimular o diálogo, estimular a conversa e também a prevenção, né. É. Uhum. E Alice, eu acho que mais do que isso também é autorizar que se fale Sim. Uhum. Hum. sobre sofrimento, sobre E adoecimento, sobre evento. a saúde É. mental, né. Então, eu Sim. acho que abre a conversa, mas mais do que isso, se autoriza Isa dentro que da essa conversa empresa possa acontecer. dentro da empresa, entendeu? Que cuidado, né, para você Uhum.
ter o seu limite, para não ir além do seu limite, porque isso pode te adoecer no futuro. Verdade. E as Ah, empresas hoje estão com essa liberdade interna, né, autorizando esse diálogo é, eu internamente. acho que tira-se um véu, né, de algo que existia, Isso. E que que é ninguém falava, porque de por repente a mais pessoa se Se afastava, entendeu? afastava, é. e Né? por mais que tenha todo esse esforço, É. né, de fazer abrir a conversa, Uhum. ainda é uma É. conversa que a gente está lutando Tá, contra tabu, Ah, preconceito sim. e vínculos, etc, né, como é. que isso vai ser recebido? Isso, Será que vai ser exatamente. recebido como uma fraqueza Uhum, minha, né, que eu devo o que esperam de mim? Se esperam de mim uma coisa e eu estou conseguindo dar outra, né, uhum. que efeito, que impacto que isso vai ter na minha carreira, Isso, né, então eu acho exatamente. que É, autorizar é a uma é fala. uma é um novo momento da saúde mental dentro das empresas, É tá. verdade. E eu tive na minha vida profissional, eu tive alguns casos, né, Uhum. específico, e um dos casos que eu queria contar aqui era de uma profissional, uma advogada extremamente, eh, assim, profissional, competente, né. E que, a chefia dela me chamou, né, porque ela estava começando a ter algumas faltas, não ia em algumas reuniões, não comparecia, né, e muito ligado à questão de descontrole emocional, às vezes ela chorava com a chefe dela, entendeu, conversando com a chefe dela, né. Então e foi muito interessante, porque eu tive que acompanhar isso junto com a gestão, né, e ela se afastou para se cuidar, Uhum, né, e eu tive Uhum. que fazer um acompanhamento com ela, tipo semanal, né, uhum, fazendo reuniões para ver se ela estava fazendo a uhum, terapia com a psicóloga e com o psiquiatra, Uhum. né, começou a tomar medicação, uhum, veio um quadro de depressão, ansiedade, uhum, depressão, né, mais depressão, né. E ela começou a se tratar, né, com a medicação, né, e eu fiz todo um acompanhamento com ela, né, de conversa, como é que você tá e tudo mais, né. E aos poucos ela foi voltando a energia dela. Você sentia nas conversas uhum, semanalmente que a energia dela ia voltando. "Não, uhum, eu tô me sentindo melhor, hoje eu fui sair, eu fui fazer atividade física, né, uhum, tal". Ela afastada, né. E foi indo até o ponto que ela conseguiu retornar ao trabalho, né, e muito, assim, muita conversa com a gestora dela, né, para suportá-la, abraçá-la, né, nesse momento de retorno, né, e Uhum. ela depois conseguiu seguir com a medicação, ela conseguiu Que seguir legal. adiante, É, tá. mas eu Mas eu acho que é importante, né, também um olhar para o que causa, para o que vem é, antes, né, porque eu acho que tem uma preocupação muito, legítima de resolver os sintomas, resolver o sofrimento, né. Agora eu acho que é importante ter um olhar do que do tem que por estava trás, causando aquilo. do que É, causa aham, aquilo. Eu acho que esse é o é, grande termômetro. é, Inclusive das ações que vão ser é, implementadas, para não aconteça uma coisa assim, ah, olha, nós entendemos que tem uma corresponsabilidade, mas o tratamento disso é individual. Vai lá é, resolver sozinho os seus é, problemas e é, volte Sim. quando é, você estiver boa, é. né. Então eu acho que tem Ou uma colocar um tempo em 2 semanas fique boa também não é, É, funciona, né. também. então, o que da minha parte eu fiz um acompanhamento com ela para entender, né, o que estava acontecendo, e a Uhum, gente falava muito sobre família, estava uhum. sofreu alguns problemas familiares, Aham. entendeu. Tem E ela já também então, esse e veio peso. com então ela já tinha uma predisposição a essa questão da depressão, entendeu, Uhum, Uhum. por uma questão familiar, por isso que eu insisti para que ela fizesse a terapia com o psiquiatra, né. uhum. E isso durou, não foram poucas semanas não, durou acho que quase uns 3 meses para ela fazer o retorno Sim, ao trabalho. Mas ela queria, a partir do momento que ela começou a tomar a medicação, ela queria retornar ao trabalho. Isso foi funcionou, muito é. importante. "Não, eu quero voltar, eu quero voltar". E aí quando ela voltou assim, sabe, querendo contribuir, com mais ideias, então ela queria voltar ao trabalho. Esse foi um É, ponto muito importante que ela colocou para mim, né. sim.
sim, porque, o trabalho ele tá, dentro do campo da saúde, né, o trabalho, ele promove saúde, ele Isso é promove muito uma importante. série de Uhum. coisas. Eu costumo dizer que o trabalho é para o adulto o equivalente que a brincadeira É é para para uma criança. criança, Aham. né. Então, coisas vão acontecendo ao longo do trabalho, possibilidade de realização, de você estar inserida dentro de um grupo, realizando coisas. Sim. Tem uma série de atividades prazerosas que, apontam Aham. para a saúde, né. Então, quando tem um adoecimento, há de se pensar o que é que está, né, Sim. acontecendo Acontecendo. para Uhum. subverter É. essa premissa de que o Sim. trabalho É. é E foi muito importante, porque essa gestora, né, que tinha essa funcionária que se adoeceu, ela veio do mercado, então houve uma troca de gestão, e ela veio realmente com uma, como se diz, né, uma pegada um pouco mais intensa em termos de trabalho. Uhum. Porque normalmente uma pessoa que chega, né, numa nova uhum, empresa, ela quer mostrar resultado, e ela hum, tinha equipe, uma das colaboradoras era essa pessoa que se afastou, né, e ela realmente ela teve uma intensificação inicial, né, de mudanças, de coisas que ela queria realizar, né, e eu acho que houve aí um ressentimento da equipe, né, um sentimento da Ah, equipe, sim, entendeu, uma falta que de aceitação ali. inicial, entendeu, Uhum. né. Mas ela veio recorrer ao recursos humanos, ela veio recorrer por ajuda, por suporte, ela falou: "Olha, eu tenho essas metas e tudo mais, e eu tô vendo que essa moça ela tá se ausentando, ela tá faltando, ela não tá no mesmo ritmo, né", e pediu ajuda nossa, né. Então foi um caso específico que eu vivenciei, né, de tentar fazer uma recuperação de alguém que estava afastado por uma questão, né, de uma depressão, né, e que Sim. depois conseguiu retornar ao trabalho. Então, houve sim uma reflexão depois da líder, né, de é, que ela precisava, né, principalmente ver essa questão de que as pessoas são diferentes, né, cada um é diferente. Então, tem uns que você pode, né, ser um pouco mais objetivo, ser um pouco mais assertivo, Totalmente. outros que precisam que você tenha uma conversa, que você tenha mais tempo, que você tenha mais paciência, né. É, E você hoje nesse nunca mundo corporativo, paciência é a palavra que desapareceu. Né, não existe paciência, né, existe, assim, realmente uma vontade, Sim. né, da liderança de conseguir resultados de forma rápida, né, e tem pessoas que são diferentes, né, têm ritmos diferentes, né. Você nunca vai ser um bom líder sendo um líder só, porque você Exatamente. precisa se adaptar ali ao que você está escutando, ao jeito da pessoa, às particularidades da pessoa e entender como levar aquilo da melhor forma possível para os 2, então equilibrar a balança muitas vezes, né. E quando você fala desse caso, me chama a atenção, é você falar, né, ela não estava comparecendo à reunião, muitas vezes um líder pode ver isso e só dar um feedback e não perceber o problema por Uhum. trás, né. Sim. Como que a gente percebe esses sinais e quais são esses sinais comuns que acontecem no campo Então, do trabalho? eu dei um exemplo, né, mas a questão da falta de energia, da falta de engajamento, do entusiasmo, né, e principalmente emoções não controladas. Ela falava com as pessoas, com a líder, chorava, choro, Uhum. né, ou ela poderia ter, assim, reações mais de agressividade, né, então o descontrole de emoções, um né. transbordamento, É, né, o copo já já muito é cheio e cheio, às vezes pequ pequenas coisinha que já acréscimos que transborda. né. Eu acho que mudanças de uma maneira geral, né, é Uhum. algo de se observar.
né? A pessoa era de um jeito Isso, e e mudou. E E mudou. às vezes a gente pensa isso só do ponto de vista do prejuízo, e não necessariamente. Às vezes a pessoa se torna hiperprodutiva, aí você fala, nossa, Uhum. que sensacional, É. né? Mas às vezes o que é que está acontecendo para essa mudança repentina? Às vezes essa pessoa está com um problema em casa, no É. casamento, e ela está, né, cuidando ali, passando o maior tempo possível no trabalho. trabalhando, né? Enfim, às vezes ela tem uma vida pessoal miserável, está numa situação miserável e de repente fica É. hiper investida do trabalho, né? Uhum. Isso por um tempo Impacta. funciona, mas A conta chega, a né? conta É. um dia chega, né? Então eu acho que mudança de uma maneira geral, impactos, prejuízos, né? Nas relações, nos resultados, na sua produtividade, na sua capacidade, né? De Sim. De produzir, entregar. eu acho que são sinais importantes de serem escutados. Algumas pessoas reagem com choro, mas é como você falou da emoção, né? Outras pessoas com muita reatividade também, né? Uhum. Então, eu acho que Sim. também vai de cada pessoa, ela vai para a emoção que ela Que ela conhece. conhece. Então ela acessa aquilo ali. E como que o líder pode, orientar? Porque muitas vezes o líder não está preparado, né? Ele vai até o RH e tem esse suporte, mas seria importante que ele que está ali com Sim. maior presença, que ele soubesse também como É. lidar com esses momentos. Eu acho que sempre vai depender da qualidade desse vínculo, né, Uhum. que Uhum, antecede um episódio como esse. Então, eu acho que quando se trata de pessoas, a conexão que você consegue estabelecer, ela é a base para o resto que vem a seguir, né? Eh, assim, acho que a escuta Uhum. é É, sempre muito importante. importante. E quando você está conectado com a pessoa, você escuta não só o que ela fala, mas você escuta todas essas outras camadas daquilo que ela uhum, está comunicando. Acho que validar É, o sofrimento, a é. dificuldade é muito importante. Pode se perguntar como eu posso te ajudar, o que que nós Uhum. poderíamos fazer melhor que facilite isso que É. você está uhum. trazendo como dificuldade. Então é mostrar, eu acho que, ah, né, essa capacidade de conexão, a escuta, a validação do sofrimento e, Sim. quando possível, o encaminhamento dessa questão, de alguma maneira. A coisa mais difícil que a gente tem nas empresas hoje é que eles têm uma agenda para os colaboradores, né, Sim. que é muita viagem, muita reunião, muito projeto novo, né, e que como RH a gente realmente trata, né, isso com a liderança, de ensinar a liderança a ter espaço na agenda para o colaborador, para que Uhum. possa conversar com ele, para que possa escutá-lo. Essa escutativa é muito importante, né, que vocês mencionaram, no sentido de entender, né, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, né, Uhum. e como que a gente pode ir adiante, né. Mas a coisa Uhum. mais difícil hoje é esse espaço na Criar o agenda espaço. e aquilo que eu te falei da paciência, né. Sim. Você precisa ter paciência, as pessoas são diferentes, você precisa ter paciência. Eu tive uma líder no passado que ela teve problemas com a equipe, né. Inclusive, na Fuji e em outras empresas que eu trabalhei também, a gente tem canais de denúncia, né, Uhum. e ela teve algumas denúncias, né, e nós tivemos que trabalhar a líder, né, não era o colaborador, mas a Sim, líder, né. sim. Uhum. Muita conversa, muito coaching, colocamos em treinamento e tudo mais, mas ela sempre me falava isso: "Eu não tenho muita paciência, né, eu não tenho", sabe, eu não ela me falava assim: "Ah, eu não tenho sangue de barata às vezes, eu não tenho paciência para realmente, estar junto de alguém que", no caso, ela não fez uma boa conexão, então ela entendia que a pessoa não estava trazendo os resultados esperados, que tinha, né, baixo desempenho e tudo Uhum. mais. E foi muito difícil a gente trazê-la de volta no sentido de que ela precisava fazer treinamentos, ela precisava entender, né, essa nova geração, né,
que ela precisava entender os pontos importantes aí para trazer o profissional, né, na mesma sintonia, como você falou, Sim, eh, Mas no nível de conversa com ela, é um entendeu? skill necessário, né, para Extremamente liderança. para esse necessário. Eu cargo, Inclusive, a gente acho. faz, então, treinamento de liderança, a Sim. gente faz treinamento Precisa voltados a essa questão das novas gerações, sim, como lidar com as novas gerações, né? O que que é importante para eles hoje. A gente faz vários treinamentos sobre assédio moral, assédio sexual, né? Então, diversos treinamentos de liderança inclusiva, né? Para que realmente haja uma preparação do líder, né? O É, líder precisa se preparar hoje para ser sem um bom líder, né? E estar atuando com a nova geração, e precisa tá? gostar de pessoas acima de Com tudo, certeza. Precisa ter né. interesse, não é nem gostar, é ter Isso, entender. interesse pelas curiosidade. pessoas, É, curiosidade. tem Uhum, Quem razão, é você? O que que você gosta? O que que você faz? Sabe, ter curiosidade, né. em relação às pessoas, né. sim, com certeza. A pessoa chega num ritmo de: Uhum, "Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", e nem: "Quem é você?", né. uhum. Nunca conversei com meu subordinado, né. É, e acho que tá aberto a uma autocrítica também, de entender: "Poxa, será que adianta eu ter escutativa se eu falo com essa pessoa a cada 6 meses?". Uhum. Ah, com Não certeza. adianta, essa Uhum. pessoa já passou por Um inúmeras monte de transformações proteções. em 6 É. meses. Uhum. Então, também, às vezes parece que as pessoas, elas pegam um discurso e acham que aquilo ali vai ser o suficiente. E é uma ca são Várias. várias camadas de preparação. E Uhum. para quem quer estar nessa posição, para quem quer estar nesse lugar, Uhum. precisa saber que é uma responsabilidade Sim, Claro. lidar com essas Uhum. pessoas, porque você Uhum. tem uma atuação na vida delas que é muito impactante, Sim. uhum. né. Todo liderado sabe, todo líder também sabe É. quanto Uhum. que você muitas vezes influencia a pessoa, Uhum. então Uhum. muda o dia dela. Às vezes um Sim, pequeno comentário, positivo ou negativo, muda totalmente. Sim. e eu acho que assim, né, o colaborador ou as pessoas que precisam se defender de alguma coisa, ele já não está trabalhando É. no seu melhor, Uhum. já Sim, não está, extraindo o seu melhor, de toda a sua É. capacidade, porque ou ele se defende, ou ele constrói alguma coisa, É. né, então eu acho que E hoje em dia é muito importante essa liberdade, né, que os jovens querem, né, para contribuir, para participar de uhum, é projetos, esse né. ambiente Ativo, colaborativo, de é, trocar, ambiente né, colaborativo. mudou completamente, né, o cenário hoje das empresas nesse sentido. E é sim. importante, né, divulgar isso internamente, fazer isso valer internamente, para que as pessoas se sintam bem no trabalho, né, se sintam felizes, É, né. eu até vi no site de vocês, eu não sei se foi, na mensagem do CEO, mas dizendo da importância de cada colaborador participar com Pá, suas ideias para ideias, que grandes Aham. coisas Coisas Sim, aconteçam. E aconteçam. eu achei isso É, muito é, interessante, porque eu acho que fala disso que você está é. falando, Yannis. Recentemente a gente conseguiu a certificação Great Place to Work, né. que legal. Então, porque para a Fuji a gente faz uma pesquisa de clima global, né, e agora a Uhum, gente introduziu a GPTW localmente, né. E, é muito interessante, porque é aquela coisa de você estar bem, se sentir bem, estar feliz no trabalho, o ambiente é bom, né, faz uma diferença enorme hoje, inclusive, não é só Uhum. a gente está extrapolando já, né, um ambiente bom de trabalho, feliz, onde o colaborador se sente livre, né, para produzir, para participar, colaborar, né, hoje isso está sendo não é exigido, mas de uma certa forma os clientes querem trabalhar com empresas que ah, têm sim. esse tipo de É. ambiente, A né. importância do ecossistema, né, eu Isso, acho que é. é Por quê? bem Porque nessas empresas as pessoas ficam, ele não tem que falar com 2, 3 outras pessoas diferentes, isso. né, as Uhum, pessoas teoricamente atendem ele bem,
né? É verdade. Porque estão felizes, né? Exato. Então, isso extrapolou o ambiente interno para algo muito mais estratégico hoje, que é o cliente final. O cliente final quer trabalhar com empresas, né, idôneas, que respeitem os funcionários, que tenham um bom clima de trabalho, né, que Sim. tenham compliance forte, né? Então, isso tudo virou algo assim estratégico para o negócio, né? A gente pode dizer. É, e uma empresa do tamanho da Fuji e com a história da Fuji, ela também, você falou das novas gerações, mas ela também permeia esses encontros de gerações, né? Sim, com Então, certeza. pessoas ali de 50 Uhum. com de 20. Isso, mais Então, tempo de como casa. dialogar mais tempo de casa, chegou agora. Uhum. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Como que a Fuji fomenta hoje essas ações assim para a saúde mental, pensando em toda a diversidade de pessoas. Existe isso muito dentro da Fuji mesmo. A cultura japonesa, ela é uma cultura voltada à segurança. Uhum. A Eu, quando cheguei na Fuji, o que eu mais escutei, porque a gente não tem nem só Brasil, a gente tem Brasil e Colômbia, né, então eu faço muitas entrevistas com colaboradores para ver como é que as pessoas estão e tudo mais. E a coisa que mais se fala na Fuji, em termos de algo positivo, é estabilidade. Né? Legal. Essa é uma empresa em que eu pude construir a minha vida, né? Eu cresci, me desenvolvi, fui para cargos mais seniors, né? E pude, né? Comprar minha casa, né? E Estabilidade estabelecer é minha segurança, né? família, né? E é engraçado isso como um tema muito que aparece muito nas conversas com os colaboradores, né? Então existe sim pessoas de muito tempo de casa, né, e até com Sim. mais idade, e pessoas mais jovens, né. Como é tecnologia, a gente tem a nova geração entrando muito forte, tá. E, de uma certa forma, por essa questão da estabilidade, há um respeito, né, Uhum. interno, né, Sim. pelas pessoas, entendeu? Mais antigas, né. Eu tô falando de pessoas com idades bem avançadas, acima de 60, a gente Sim, encontra na Fujifilme, né. E convivendo bem com os jovens, Que né. legal. Eu acho Existe um esse atrito super importante, porque gera um atrito, né? Uhum. aham, E o atrito, ele é muito, eu acho que ele traz segurança, né? Porque isso é sinal que todos estão sendo considerados. sim. A Uhum. ausência de atrito, É algo que, tem né, alguém que não está sendo considerado na exatamente, história. Então, eu E Verdade. quando acho a gente muito fala de saudável. diversidade, é isso, tem que ter os atritos e as Que Encontros. pessoas solução podemos isso, dar a isso, partir daí, é, né? Provavelmente vai ser a melhor solução, que não vai estar exatamente, nem cá, nem nem lá. lá. Todos serão contemplados e o Uhum, resultado vai ser ponderado, vai ser. aham, E essa é uma ótima dica também para análise da saúde mental do time. Se o uhum. time tem encontros, ele vai ter atrito. Se o time tem silêncio, é bom dar uma olhadinha. Olhadinha, exatamente. Não, tem Exato, bastante atrito, exato. assim. Assim, pequenos conflitos, né. Eu sei, porque como Sim, recursos humanos, a gente sempre está envolvido nos pequenos conflitos do dia a dia, mas tem pequenos conflitos, né. pessoas, É, né, no mas o Aham. problema geral. não é ter É, conflito, é como você caminha, encaminha o conflito. conflito, Sim, né? Eu acho que o encontro de pessoas sempre Vai vai gerar. gerar. É sempre. como Aham. você falou, a não ser que tenha uma imposição de alguma coisa, e aí vai gerar esse silêncio, né, Um das pessoas, que é silenciamento, um É, problema aí um nesse caso. é. silenciamento. Perfeito. E Carol, quando a gente fala do ponto de vista clínico, quais seriam os hábitos que essas pessoas poderiam, essas pessoas, todas nós, e Todas eu, nós. poderiam adicionar ao dia delas, ao dia Sim. a dia de trabalho, para trazer um pouco mais de saúde mental, para essa conscientização? Tá. Bom, eu acho que, novamente eu vou tentar responder essa pergunta sem isolar o trabalho, porque eu acho que uma coisa vai Perfeito. impactando na outra, né. Então eu acho que como princípio da conversa, é aquele tripé que diz respeito à saúde de todos nós: atividade Uhum. física, alimentação
e sono. Isso é para começo de conversa. Aí a gente pode ir para uma outra camada, né. Uhum, Então, por exemplo, a alternância. Puxa, um final de semana que possa ser reparador, né, que eu uhum, esteja em contato com a natureza, encontre meus amigos, possa relaxar, ter o ócio. E, isso serve como subsídio para a demanda que vai vir depois, a hora que eu entro em ação na minha atividade profissional, né. Um outro ponto, e aí talvez mais específico ao campo do trabalho, eu diria a importância da que a atividade que você esteja desempenhando, ela esteja de acordo É, com os seus fazer o que se propósitos, né. gosta, né. Então, verdade. a gente pensa na carreira como sendo um percurso que te leva de um lugar ao outro, para onde eu quero ir, o que faz sentido para mim, Hum, né. E eu acho que sempre quando a gente está trabalhando, na direção daquilo que é meu propósito, que é significativo para mim, você tem uma outra capacidade e condição de lidar com os desafios hum, que vêm junto, né. E contribuir, eh, e aí também no campo do trabalho, né, contribuir para aquilo que não está tão funcionando tão bem, que você tem, pensa diferente, que você acha que você pode contribuir, trazer Uhum, isso para a mesa, né, procurar, tá apontado, direcionado para a solução, não para o problema em si. Eu acho hum. que nós temos que tomar um cuidado, né, porque levantar o problema é só uma parte, né. Agora não resolve só levantar o problema e apontar o problema, é estar envolvido na solução. E sempre que a gente está envolvido na solução, isso de certa forma sustenta, emocionalmente aquela Uhum. tarefa que eu preciso realizar. uhum. Isso me fez pensar também, eh, na diferença ali de reclamação, desabafo, conversa, Isso. né. Uhum. Pensando muito no colaborador, como que a gente consegue pedir ajuda de Uhum. uma forma porque muitas vezes a pessoa não quer se expor, né. Como a Uhum. pessoa consegue identificar esse momento certo para pedir um apoio psicológico ali, seja para o RH, seja para o líder, Uhum. e como começar essa conversa também. Hum. Uhum. Eu acho que, falar em certo é presumir que existe um errado, e eu acho que talvez tenha, melhores momentos, e eu acho que é aquele que antecede prejuízos maiores, né. Sim. E de certa forma, não dá para você não estar envolvido e como que eu posso dizer? Colocar um pouco de si, sim, não vai dar para ficar de fora, né. É poder trazer, eh eh, talvez principalmente a partir de uma situação, levar uma situação, né, falar: "Olha, eu tô com dificuldade de resolver isso, né, como que eu posso que É, Uhum. recursos que existem, é. que, né, que possam ajudar a avançar, atravessar esse momento". Então, nas empresas, né, inclusive nas empresas que eu trabalhei, acho que abertura, né, diálogo, abertura da área de recursos humanos e da liderança para conversa é fundamental, né. Então, Uhum. você pode vir para o RH, você pode falar com o seu líder sobre algum problema, algum ponto, né. Mas ter os canais também, né. Então a gente tem os canais de denúncia, né, os canais abertos para que se a Sim. pessoa quiser, né, colocar algum ponto, e isso é tratado de forma muito, muito sigilosa, com investigação, né, para que a gente possa fazer um plano de ação, né. Outro canal importante são as pesquisas, né, as pesquisas diária, né, do Uhum. líder, as pesquisas de clima, né, que nós fazemos regularmente, para que a pessoa possa apontar, né, algum ponto e que a gente possa fazer planos de ação juntos, né. Não silenciar, eu acho que isso é muito É, importante, é você estar sensível ao que está se passando com você é, e não não silenciar. silenciar, não passar por cima, Uhum. estar É, atento.
né? O que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa ela não pede socorro, né? Ela fala o que está se Uhum. passando. Então, eu tô muito sobrecarregada, eu tô perdendo sono com esse trabalho. Isso é falar do problema. Isso E o que é. eu preciso É. para isso é Isso, é. Então, também o líder está atento que às vezes a pessoa não vai diretamente. Uhum. diretamente dizer SOS aqui, Hum, mas ela vai precisar desse olhar e desse auxílio também. Uhum. Então, É uma forma de sinalização é uma também, né? forma, é Claro. uma forma. Aham. Uhum. E hoje, aproveitando esse tema aqui, essa conversa que a gente está tendo, eh, quais aprendizados vocês acreditam que as pessoas começaram a ter e começaram a manter esse tema vivo, esse tema da saúde mental? Uhum. Eu percebo que a questão das novas gerações Uhum. trazerem isso dos limites é um ponto. Uhum. Outro ponto, você trouxe da atividade física. Uhum. Acredito que hoje em dia está muito mais Uhum. claro, assim como É, ela faz a bem para a saúde diferença. mental. Muita Uhum. diferença. Mas quais outros aprendizados vocês acreditam que aconteceram? E, e o que vocês acreditam que deveria ser tratado com mais seriedade hoje Uhum. sobre saúde mental, que não é tão levado a sério? Uhum. É, como empresa, né, então pensar no colaborador de uma forma integrada, holística, né, citando aqui novamente, né, desde a alimentação, atividade Uhum, física, o sono, as pausas, né, e entrando mais na questão de ambiente aberto, né, canais de comunicação, treinamento para liderança, tudo isso nós estamos fazendo. Eu estou falando aqui no sentido de olhar o que a gente não está fazendo, né, ainda, né. Por exemplo, a gente colocou recentemente massagem, né, duas vezes por semana no que escritório, o legal. pessoal gostou muito, né. Então pensando talvez no que nós não estamos fazendo ainda, né, então, por exemplo, né, dar, assistência, para que a pessoa possa, num momento de crise ou num momento difícil, dela poder ter acesso, né, a um terapeuta, a uma psicóloga, a um Sim, psiquiatra, né. A gente já tem isso também com a nossa parceria com a assistência médica, mas não sei se todas as empresas têm, sim, entendeu. Então eu acho que isso é importante, né, quando a coisa já foi para um limite que ela precisa de suporte mesmo com especialistas, né. Então acho que é um ponto aí que lembrando do meu caso que eu contei, fez uma diferença muito grande, porque ela fez o tratamento, né, psiquiátrico, psicológico durante um tempo, tá. Mostra que a empresa se importa de verdade, além do É, discurso, né? aham, Que ela tá promovendo ali formas daquela pessoa né, retornar também. retornar, né. Eu acho que É. Eu acho que uma grande aprendizagem é aprender a escutar os sintomas, antes de fazer calar os sintomas, né? É usar os sintomas para investigar o que é que está Uhum. acontecendo, acontecendo, aham, que o resultado é o sintoma, o sofrimento e etc. Acho que isso é um grande aprendizagem e eu acho que isso mantém vivo as soluções que a empresa vai adotar, porque vai depender da causa que Uhum. está por tá por trás, trás, né. né. Eu Uhum, acho que um outro cuidado é a questão da corresponsabilidade e, dos recursos que são oferecidos não serem um recurso que indiretamente ou de forma subliminar, indiquem que assim, eh, esse problema você vai resolver sozinho. Então eu acho que a é, psicoterapia, uhum, muita imagina, é um caminho muito importante, mas eu acho que as ações elas precisam ser embasadas, eu acho, que a psicodinâmica do trabalho é uma teoria que sustenta aí, essas práticas para que elas, né, para que práticas que aparentemente possam ser só agregadoras, quando a gente vai olhar, será que no todo, como que isso está uhum. funcionando, se realmente tem esse efeito. E Perfeito. eu acho assim, né, que é uma responsabilidade conjunta,
né? Empresa, Sim, colaborador. Morador. O com colaborador certeza. precisa ter responsabilidade. Sim. Ele, antes de qualquer outra pessoa, da empresa, né, ele precisa, a empresa vai dar os subsídios, ajuda, olha, você tem que fazer atividade física, olha, vamos Uhum. fazer um trabalho com nutricionistas, né? Uhum. Mas é uma responsabilidade do colaborador, dele pensar na saúde Sim, dele e dele ter a disciplina, né, para tomar as ações que são importantes. Então, essa campanha que a gente fez do Janeiro Branco foi muito relacionada a isso. Qual a sua responsabilidade nesse processo? A Uhum. empresa tem uma responsabilidade também, mas Uhum. o colaborador tem que ter, para Uhum. ele ter a disciplina, né, dele entender, olha, eu preciso me desligar, né, do meu tablet e eu vou passar um final de semana diferente, né? Então, É. ele tem que ter essa é, responsabilidade. E a empresa tem que ter a responsabilidade também, né, para ter uma liderança preparada, para fazer investimentos na área de saúde, né, para fazer todo um acompanhamento, né, junto a um colaborador que tenha tido algum tipo de problema nesse sentido, né, de fazer as sim. campanhas, né. Então, eu acho que é uma É. responsabilidade conjunta dos 2. Uma frase que para mim impactou muito e eu acredito que talvez para a audiência possa ajudar, é que a nossa carreira a gente não pode delegar. Sim, E com a nossa carreira, a gente está se referindo também à pessoa que está ali atrás, que essa pessoa, ela vai precisar caminhar e sim. ela vai precisar ter a fôlego para ter essa trajetória. Então, Uhum. não dá para colocar isso na mão de ninguém, Isso, Sim. de exatamente. ninguém. É, uhum. Eu adorei nosso papo, foi muito, muito bom. Eu acho que teria muito mais ainda para Sim, conversar, certamente. mas agradeço. E se você gostou, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar todos os episódios do Talks by Fujifilme e deixe seu comentário aqui sobre o que você achou desse papo também. Obrigada, até o Muito obrigada, próximo. Obrigada. viu? Tchau. Tchau.